O que mantém nossos corpos vivos? Ar, água e alimento. Mas será que qualquer coisa que a gente ingere realmente é um bom alimento para a gente? E será também que a produção dos alimentos não tem diferentes impactos na natureza, no meio ambiente? Eu sou o professor Levi. Nós já viemos há 166 dias do afastamento físico, buscando informações, adquirindo consciência, tomando decisões sobre nossa responsabilidade, nossa atitude para diminuir os impactos ambientais, para descarbonizar nossas ações, emitir menos gases do efeito estufa, com essa preocupação muito grande que estamos com as alterações climáticas. E hoje a gente vai pesquisar um pouco sobre essa questão dos impactos que a produção dos alimentos causam para o meio ambiente. Vamos passar uma vista de olhos por esses assuntos, a questão da propriedade, onde se desenvolve a agricultura, da preparação do solo, controle das pragas e, finalmente, a colheita, a embalagem e o transporte. Vem comigo. Muito bem, eu me propus um desafio de descarbonizar os resultados do meu consumo. Então, isso significa pesquisar e adquirir informações para compreender quais são os produtos que são mais poluentes, emitem mais gases do efeito estufa na sua produção, no seu transporte, na sua utilização, para que eu possa, como consumidor, como cidadão, tomar decisões, responsabilizar e isso se refletir nas minhas atitudes. E uma dúvida surgiu nesse momento sobre a questão da alimentação, sobre a questão da agricultura. E a dúvida é: a agricultura orgânica, a alimentação orgânica, produz menos gases do efeito estufa? Ela tem um impacto ambiental menor? Então, vamos buscar essas respostas aqui. Vamos fazer uma comparação dos dois extremos: a agricultura familiar, onde famílias têm propriedades pequenas, versus o grande agronegócio, que são grandes empresas, latifúndios, monoculturas, vastidões de plantações da mesma planta, seja cana-de-açúcar, seja soja, monoculturas, ou seja, uma planta só, e também o uso das sementes transgênicas. Qual é a comparação entre essas duas situações? Quando a agricultura familiar, orgânica, vai utilizar a propriedade, tem uma tendência, pela própria consciência das pessoas, de manter uma parte da cobertura vegetal do solo, manter mais áreas de preservação, e com isso se mantém a biodiversidade e os ecossistemas naturais. Já nas grandes propriedades de monoculturas, se parte para desmatamento, se parte para queimadas, e essas práticas desagregam a estrutura do solo e causam a degradação e a erosão. Na preparação do solo da agricultura familiar e orgânica, os nutrientes vêm de adubação orgânica, ou seja, os estrumes dos vários animais. Eu costumava comprar as hortaliças quando as minhas filhas eram pequenas. Na frente da escola delas tinha um grande terreno. Hoje, claro que já virou edifícios, mas na época era o seu Pedro. Nós íamos na horta, as minhas filhas colhiam os legumes, as verduras. Foi um tempo maravilhoso. E é inesquecível o cheiro daquela montanha de estrume de galinha que o seu Pedro tinha, que aquilo ali era o segredo da produção, a ter o adubo de boa qualidade. E outra opção que nós temos conversado é a questão da compostagem, porque com a compostagem nós fechamos o ciclo. Ao invés do material orgânico que nós descartemos e apodrecer lá no lixão ou no aterro sanitário, ele volta para o ciclo através de ser transformado em adubo. Já na agricultura convencional, os adubos são sintéticos, são produzidos de modo químico e eles precisam de temperatura, pressão, e o que significa uma grande quantidade de energia, portanto emitindo gases
do efeito estufa. Aqui já começa a ganhar, a agricultura orgânica já está produzindo menos gases do efeito estufa. E a consequência é o passivo ambiental, porque essa adubação, esses produtos químicos todos deixam resíduos, excessos, e com a chuva isso penetra na terra, ou então é lavado, é levado para os mananciais e também contaminando os lençóis freáticos. Na questão da agricultura orgânica, o solo incorpora mais biomassa, ou seja, essa compostagem, essa adubação com esterco, com matéria orgânica, produz uma riqueza de micro-organismos, ou seja, o solo ele é vivo, por isso a microbiota é diversificada e fica estabilizada com essa matéria orgânica, e com isso existe uma maior captura, maior retenção de gás carbônico nesse solo. Já na agricultura convencional, o solo é empobrecido, e isso demanda cada vez maior quantidade de adubo químico para poder ter a colheita, né? E o solo fica morto, fica empobrecido, fica sem aqueles micro-organismos, portanto sem biodiversidade, dependente de mais adubos e mais produtos industriais. E também a questão da compactação. Na agricultura orgânica, como a produção é familiar, prepara o manual da terra, ou que seja com alguma tobata, alguma máquina leve. E também se procura, obviamente, água boa para irrigação. Na agricultura convencional, grandes máquinas que emitem gases de efeito estufa. Pragas, acaba tendo, todo mundo já viu no jardim que tem folhas, aparecem comidas ou com manchas. São enfermidades, são doenças normais, naturais. Mas quando há uma diversidade de plantas convivendo, coexistindo, a tendência é menor, a tendência de ter pragas é menor. Quando há uma grande monocultura, a tendência a ter infestação de doenças é maior. E se procura, claro, na agricultura orgânica, que o controle seja biológico, através de caudas, através de preparados, aplicados manualmente. Já na monocultura, na agricultura industrial, se usam os venenos, pesticidas e agrotóxicos. E, novamente, isso tudo é lavado pela chuva, penetra, atinge o lençol freático, contamina os mananciais, que muitas vezes aquele manancial, aquele córrego, aquele rio, mais para baixo vai ser captado a água para abastecer alguma cidade, e com isso as pessoas estão ingerindo esses tóxicos. A questão da colheita também é uma colheita manual, e comparado com grandes máquinas, óbvio que a emissão de gases de efeito estufa é muito menor sem o uso de grandes máquinas. Higienização, embalagem biodegradável tem todo um cuidado, tem todo um princípio, na verdade, uma proposta de sustentabilidade, uma proposta de harmonia com a natureza, de harmonia com nossos corpos. E aqui há um descuido com o efluente, não há preocupação se a colheita for lavada, for desinfetada com cloro, então há preocupação com esse efluente, também embalagens, uso de muito plástico. Transporte, os produtos têm que chegar do produtor até o consumidor, têm que ser transportados. Essa questão do transporte e da proximidade é importantíssima. Quanto mais longe, mais emissão de gases de efeito estufa, mais óleo diesel, porque o transporte no Brasil basicamente é o caminhão, queima óleo diesel, e também a questão da refrigeração, porque se você tem uma distância grande, você tem que manter o produto refrigerado para que ele não estrague, para que ele chegue no mercado consumidor. Então, mais necessidade de energia, produção de gases de efeito estufa. Então, eu vou contar uma história. A pessoa foi comprar alguma coisa para comer e no supermercado encontrou nectarinas, belíssimas, tentadoras. Mas a questão é que elas podem ter a proveniência de Dom Benito, que é um município na província de Badajoz, na Espanha, ou seja, nectarinas espanholas, porque essa província, essa localidade é uma grande produtora de frutas, como ameixa, pêssego e nectarina. Como é que faz, né? Ela é colhida lá na Espanha
colocada em caixas plásticas, com mais plástico para proteger de variações de temperatura, e colocado em containers refrigerados. Como é que vai vir da Espanha sem estragar? Necessário que haja a refrigeração, containers refrigerados. Então essa nectarina ela vai viajar de Dom Benito, na Espanha, até o Porto de Lisboa, em Portugal, 300 km de caminhão, e depois para cá, para o Brasil. Tem que manter a temperatura em 0 graus, senão podem estragar as frutas. Agora, são 2 processos que estão emitindo gases de efeito estufa. Um, esse transporte todo, o caminhão, o navio, tudo isso está queimando combustível e emitindo gases de efeito estufa. E também, obviamente, a refrigeração, porque para você ter a refrigeração você precisa de energia e com isso emite gases do efeito estufa. Qual é a conclusão dessa história? A conclusão dessa história é que eu posso até achar que aquela nectarina é inocente, é só uma fruta e vai me refrescar, vai me proporcionar algumas vitaminas. Mas é preciso enxergar que por trás dela tem uma pegada de carbono gigantesca. Por trás daquela inocente fruta tem custos altíssimos de transporte, de refrigeração. É uma fruta que vem de outro país que atravessou o oceano. É muito longe, é muito tempo, é muito impacto ambiental. Por isso, na hora de escolher, é importante a gente escolher produtos locais, produção próxima de onde a gente mora. E assim a gente reduz o nosso impacto ambiental e também valoriza o produtor local, como eu disse antes, aquela família que está se esforçando para produzir alimentos bons e saudáveis para mim, para a minha família. Aqui é onde eu adquiro meus alimentos orgânicos também. Gosto muito que eu vou lá e vejo embaixo de cada caixa ali escrito qual é a região, qual é o produtor. Isso é muito importante. O ideal mesmo é viajar, é conhecer essas pessoas que estão lá na região agrícola produzindo os alimentos dos quais nós usufruímos. E se contrapõe a isso o fato de que muitos produtos que nós adquirimos em supermercados não se pode nem dizer que sejam alimentos, são artigos industrializados. E as marcas industriais não têm rosto, não é como um produtor que é um ser humano, a família dele, estão lá se esforçando para que tenha bons alimentos, para nos dar saúde a mim e a minha família. Isso é muito diferente de uma indústria sem rosto. Conclusão: os produtos da agricultura convencional produzem mais impactos em todas as etapas. Todas as etapas consomem mais energia, mais água, mais adubos, mais pesticidas, então contribuem para mais emissões de gases de efeito estufa. A minha conclusão é essa, que a alimentação orgânica é melhor, tanto pela questão de fazer bem para o meu organismo, para a saúde da minha família, quanto pela questão dos impactos ambientais que a sua produção causa. Muito bem, então já adquirimos bastante informações, chegamos na conclusão que é muito diferente a alimentação orgânica da alimentação convencional, tanto no sentido das consequências para os nossos organismos, mas também a questão da emissão dos gases de efeito estufa e a questão dos impactos ambientais da agricultura convencional. Eu tenho o costume de adquirir os alimentos na loja de produtos orgânicos. Os alimentos são certificados. Uma coisa importantíssima nesse local onde eu compro é que os alimentos estão identificados, qual é o produtor, qual é a região de onde eles provêm. Isso é muito legal. E também, humildemente, as minhas tentativas de começar a fazer uma horta, de fazer a compostagem com lixo orgânico da cozinha, de produzir minhas próprias verduras. Tudo isso são experiências muito interessantes, inclusive aproveitando a obrigatoriedade de ficar em casa durante a quarentena. A gente sabe que muita gente que tem terreno se propôs e está fazendo horta. Então essa é mais uma área das nossas vidas onde a gente pode realmente se conscientizar, se responsabilizar, ter as atitudes. Dessa maneira, fazemos a diferença.